Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, sou trabalhadora aqui da Casa Espírita de Garmon e farei a explanação da noite de hoje para todos nós. Eu convido a todos nós para que fechemos os nossos olhos e vamos assim, respirando bem fundo. E vamos sentir o pulsar de nossas veias no bater do nosso coração. Vamos nos sentir fortalecidos por este Pai, por essa vida que nos é dada, por essa encarnação bendita. E vamos assim agradecer a toda a espiritualidade que nos assiste neste momento, os amigos espirituais, que desde as primeiras horas da manhã preparam esta casa, encontrarmos esta luz, esta paz. Vamos assim nos ligando com o nosso anjo guardião, nosso amigo de todos os dias, e agradecer a esse irmão. Vamos nos ligando à nossa mãe, uma médica de amor, neste momento, nos acalenta no seu colo de mão e nos envolve no teu manto azul. Essa mãe bendita de amor, que cura as nossas dores e nos eleva a este mestre Jesus. E através do teu evangelho, mestre, vamos hoje refletir sobre o tema esposo. Através de todo o seu evangelho que é transformador, possamos então nos transformar a cada dia. E assim vamos nos ligando ao Pai de nossas vidas e a este Pai agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela encarnação bendita e por tudo, Pai. Gratidão, muita gratidão. Através dessa gratidão, vamos proferir a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O tema do Evangelho de hoje é o tema da semana. Está em Lucas, capítulo 15, versículos de 3 a 7. Nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Primeiramente, nós vamos entender que quando Jesus falava em parábola, se nós formos procurar, o que seria uma parábola na língua portuguesa? Parábolas são textos curtos que nos remetem, geralmente, a um aprendizado. São textos narrativos, e são curtos. E quando Jesus falava em parábola, a intenção de Jesus era atingir a todos. Então ele utilizava meios comuns àquele povo, objetos, os meios que eles utilizavam para ganhar o seu trabalho. Então nós vamos encontrar nas parábolas sempre pastores, ovelhas, sempre servos e o dono de terras, porque era uma realidade da época. Então nós vamos encontrar nessa parábola da ovelha perdida um grande ensinamento para nós hoje, no nosso plano, no século XXI. Nós, como espíritas que estamos seguindo o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos falar primeiro de Lucas, o evangelista. Lucas, ele sempre, quando ele falava em Jesus, a visão que ele tem de Jesus é um Jesus misericordioso. Então, em todas as
passagens de Lucas, nós vamos encontrar Jesus misericordioso. Nós temos os 4 evangelistas. Mateus vai nos mostrar Jesus como o Messias prometido. Então, ele vai nos mostrar Jesus, colocando Jesus para os judeus. Nós vamos encontrar em Marcos uma proposta de apresentar Jesus como não para o povo judeu somente, mas sim para todas as pessoas, para todos aqueles que querem conhecer Jesus. E nós vamos em João encontrar a proposta de apresentar Jesus como um ser divino, celestial, divinal, né? Geralmente no Evangelho de João nós vamos ver, nele estava a luz resplandeceu. Então em João nós vamos encontrar dessa forma. Em Lucas, Jesus misericordioso, aquele Jesus que acolhe a todos, não que os outros não sejam, mas a forma, a temática de cada evangelista. Então nessa parábola nós vamos encontrar Jesus acolhendo, como sempre, né, todas as pessoas. Então Jesus lhes contou uma parábola. Nós vamos ter nessa escritura. Para quem? Esse lhes é todo o povo, para todos nós, né? Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e vai atrás desta uma perdida? E quando a encontrar, a coloca alegremente nos braços e vai para casa. Seus braços jubilosos, em algumas escrituras nós vamos encontrar a palavra jubilosos, alegres, vão levá-la para casa. Ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu quando um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Então vamos estudar essa parábola olhando para os dias de hoje, né, do século 21, e a nossa função como espíritas, que somos seguidores do Evangelho de Jesus. Primeiramente, Jesus, ele não falava somente para aquelas pessoas simples. Quando Jesus proferia alguma mensagem, geralmente nós tínhamos os sacerdotes que ficavam ouvindo, os escribas, que eram na época os doutores da lei. Então os doutores da lei sempre criticavam Jesus, porque Jesus ele andava no meio de todas as pessoas. Então eles criticavam porque a lei de Moisés, segundo eles, era uma lei que separava algumas pessoas. E que pessoas eram essas que eram separadas? Aqueles que não seguiam essa lei. Por exemplo, nós tínhamos os publicanos e os pecadores. Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos que, segundo os judeus, eram os traidores, porque os publicanos também eram judeus. Só que, segundo os judeus, hierarquicamente falando, esses cobradores de impostos eram traidores, porque eles cobravam impostos e eles levavam aos romanos. Então, cobrarem eles, os romanos exploravam os judeus na época. Então, esses cobradores de impostos eram mal vistos pelos outros judeus. E os pecadores, quem eram os pecadores? Seriam aqueles que não obedeciam à lei da época, a lei mosaica. Então, só que eles eram segregados, né, desse grupo. Então, não obedeciam por quê? Então, vamos pensar. No século 21, naquela época, a mulher, vamos falar sobre mulher. A mulher, ela era vista de uma sociedade patriarcal, onde o papel da mulher era se casar, ter filhos e obedecer ao seu marido.
Vamos trabalhar com o século XXI. No século XXI, a mulher se emancipou de todas essas leis e hoje a mulher tem o seu papel dentro da sociedade. Então, a mulher que não obedecia essas leis dentro deste padrão patriarcal, ela era vista como uma mulher pecadora. E Jesus compreendia que essa mulher, embora ela não seguisse essa lei, ela era uma mulher que tinha dentro de si o amor. Porque Jesus olhava nas pessoas e ele viu o amor. Haja vista. Nós temos Maria de Magdala. Jesus viu nessa mulher o amor que ela tinha para oferecer para as pessoas. Então Jesus não olhava apenas os dogmas. Jesus olhava o espírito interior de cada um. Então, quando os sacerdotes e os escribas falavam, ele come com os pecadores e vive com ele, Jesus, eles estavam, falando apenas de um homem, mas Jesus é um ser que transgride todas essas leis. Jesus é um ser que transgride todos esses dogmas, porque ele tinha apenas a missão de amar todos nós, espalhar e nos ensinar a amar. Então, quando no século XXI nós estamos julgando as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas são, por elas não terem a mesma crença que nós estamos agindo como os escribas, os sacerdotes da época. Então, Jesus quer pegar essa ovelha que se desgarrou do seu grupo para trazer, reiniciar ela no grupo. E aí nós temos nós temos aqui na escrita que Jesus nos fala que esse pastor pegou essa ovelha que estava perdida e colocou nos seus ombros jubilosos, nos seus ombros, e a trouxe e a reintegrou no seu grupo. Ou seja, ela estava perdida, mas ela não foi punida porque ela se perdeu. Então é uma lição para nós hoje. Nós não devemos julgar as pessoas porque elas se perdem, entre aspas, porque elas não querem, às vezes, se reintegrar no nosso grupo. E aí Jesus continua nos falando. Reintegração no grupo seria o quê? Na mensagem espírita para nós. O plano espiritual torce para que todos nós não nos percamos, que todos nós nos reunimos em grupos fraternos. Porém, quando nós nos perdemos, o que o plano espiritual, o que o Pai dá para nós? Uma nova oportunidade. Então essa mensagem dessa ovelha perdida que traz para nós, a ovelha que se perdeu, que foi reintegrada no grupo, através do que nós vamos sermos reintegrados nos nossos grupos, através das nossas reencarnações. Então o Espiritismo nos fala em reencarnação. Por isso nós estamos aqui hoje em pleno século XXI. Porém nós não podemos esquecer dos nossos irmãos que se perderam do grupo. Qual grupo seria esse? O grupo do amor, de estarmos todos nós com um único ideal, amarmos uns aos outros. É isso que Jesus quer de nós. Mas aí esse pastor reúne esses vizinhos e alegremente anuncia que encontrou essa ovelha e que ela estava na escuridão, ela passou a noite inteira perdida. Então, simbolicamente, Jesus quer nos mostrar que nós também, quando nos perdemos, passamos as nossas noites nas trevas, porque nós nos perdemos através dos nossos, vamos dizer assim, através da nossa vontade de querer, às vezes, ter mais do que podemos ter. Então, vamos falar então desses espíritos que se perdem em pleno século XXI. Por que os espíritos ainda se perdem? Porque eles buscam as suas paixões. Então, esses espíritos que ainda caminham na escuridão, hoje no nosso tempo nós temos
os espíritos que são chamados espíritos endurecidos. São aqueles espíritos que têm várias oportunidades e ainda continuam endurecidos. Então são esses espíritos que são muito focados no materialismo que nós vemos hoje, espíritos muito presos à matéria e ao materialismo, a tudo que é material, espíritos que são fixados no poder, esses governantes que são fixados no poder e que produzem as guerras, né? As guerras são fruto do quê? Do orgulho dos governantes, daqueles que têm o poder de fazer o bem e se perdem. Então são espíritos endurecidos, são essas ovelhas perdidas das quais Jesus nos fala. São espíritos que ainda possuem muita fixação na área da sexualidade, que nós estamos vendo hoje, pedofilia, nós estamos vendo vários testemunhos, né, de pessoas presas ainda a esse tipo de prática. E nós temos aqueles que são religiosos e que são intolerantes. Então a intolerância religiosa faz parte do nosso mundo hoje. Então, se nós pensarmos nessas ovelhas, quando essas ovelhas têm várias oportunidades de reencarnar nesse plano, o que acontece? Quando uma ovelha é resgatada e colocada no rebanho novamente, o plano espiritual faz festa e não critica essa ovelha porque ela se perdeu, e sim faz festa porque ela estava perdida, mas ela se encontrou. Então aí nós vamos nos lembrar que Jesus nos fala do despertar, a espiritualidade nos fala do despertar. Despertar para quê? Despertar para as coisas do reino de Jesus. Cada um de nós temos o nosso tempo de despertar, e nós vamos despertar no momento em que cada um de nós estivermos conscientes da nossa ação neste plano. Por que estamos aqui neste momento em que o plano Terra está passando por tantas turbulências? Porque somos aqueles espíritas que temos a função também de não nos perdermos do rebanho de Jesus. Então, quando nós espíritas entramos em intolerâncias, discussões que não vão nos levar a nada, quando nós espíritas sabemos que não devemos praticar a guerra e sim trabalhar com a paz, porque Jesus é o nosso modelo e Jesus é exemplo de mansetude e pacificação. Então, se nós formos nos lembrarmos que nós estamos aqui neste momento, é para fazer o contrário de tudo que estamos vendo, é para trabalhar em torno da paz no planeta Terra. Este planeta está passando por uma fase de transição entre um planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração. Portanto, nós estamos aqui exatamente porque precisamos estar aqui, porque nós temos que assistir a tudo. Só que Jesus quer de nós o quê? Quer que nós não nos percamos, que nós continuamos trabalhando, porque nós sabemos que há um momento da separação do joio e do trigo. Lembrando que o joio e o trigo, eles crescem juntos, só que um tem uma função e outro outra. E quando o trigo é arrancado, o joio é descartado. Então nós vamos nos lembrar quando Jesus nos fala: amar-vos uns aos outros. Então vamos nos amar. Então não vamos entrar em discussões que não levam a lugar nenhum. Vamos cuidar das nossas redes sociais para não espalhar esse ódio que tem sido espalhado, independente do que nós acreditamos, mas nós temos que espalhar a paz. Essa é a nossa função. E que Jesus nos fala: não nos percamos. E se nós nos perdermos, Jesus, através do seu evangelho, vai lá e vai nos resgatar. E a espiritualidade vai fazer festa, porque existem muitos ombros jubilosos para nos trazer de volta.
mas nós devemos querer. E este momento do planeta Terra é um momento que estão reencarnando todos os espíritos nessas condições ainda materialistas, para que eles possam ter oportunidade. Então existem muitos espíritos vindo para que eles tenham a oportunidade de resgatar, de se melhorar. Todos nós temos oportunidades, então vamos abraçar essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe todos os dias e vamos nos lembrar que somos realmente ovelhas perdidas, que Jesus está nos resgatando, graças a Deus, que assim seja. Então, neste momento, eu convido a todos para que novamente fechemos os nossos olhos. E agora, neste momento, nós vamos à segunda parte dos trabalhos da casa, que é o nosso passe coletivo. Nós vamos nos lembrar de Jesus neste momento, nos resgatando, nos colocando no seu colo. É Jesus. E vamos nos lembrar que Ele tem essa proposta para todos nós. Então vamos fechando os nossos olhos e vamos deixando que Jesus cuide de nós neste momento, tranquilizando nossas mentes e sentindo o pulsar dos nossos corações, envolvidos pelas doces e consoladoras palavras do nosso Mestre amado, Jesus. Vamos sentindo com mais intensidade neste salão o auxílio dos benfeitores espirituais, esses nossos amigos, transitando em nosso meio e trabalhando como verdadeiros médicos e enfermeiros. Esses médicos e enfermeiros do plano espiritual aliviam nossas dores, angústias, inseguranças e tudo aquilo que nos tira a alegria de viver. Podemos sentir nossas células renovando-se, harmonizando todo o nosso corpo físico. Esses abnegados irmãos da luz e auxiliares de Jesus, através de doações de amor, luz e fraternidade, nos abastecem de harmonia emocional, física e espiritual, nos elevando aos planos da verdadeira vida, dando-nos a certeza de nossa essência divina. Vamos nos sentindo leves, tranquilos e com a certeza de que o nosso Pai Criador nos ama imensamente. É a nobreza do amor que fará da terra um paraíso de bênçãos e de paz. O amor incondicional exemplificado pelo Cristo é a mais poderosa terapia de cura para os nossos males. Vamos transbordando todo o nosso ser desse amor que nada pede, nada exige, apenas e tão somente ama. O amor, como o mais nobre dos sentimentos, vai agindo diretamente no nosso sistema nervoso central e periférico. O amor está agindo também na produção dos hormônios responsáveis por nossa alegria, autoestima, curando nossa depressão, estresse, ansiedade, síndrome do pânico e demais enfermidades. Obrigado, Pai, por esse amor sublime que nos renova e convida a continuarmos nesta grande luta em busca do verdadeiro sentido da vida. Agora, renovados e abastecidos e de bom ânimo, podemos compartilhar essas bênçãos, envolvendo o nosso belo planeta azul e todas as nações em conflitos. Vamos emanando os nossos mais puros sentimentos para todos os irmãos que sofrem de desilusão, desesperança, dos males do corpo e da alma. Que eles sintam neste momento a brisa doce da saúde, da paz e da alegria. Vibremos amor e luz para os nossos lares, para todos os que lá deixamos. Vamos vibrando também para os nossos amigos e inimigos, que sejam eles declarados ou ocultos.
que eles sintam todo o nosso amor e carinho e um pedido singelo de perdão. Vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga possa levá-la onde mais se fizer necessário. E com os nossos corações repletos de amor, vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Que Jesus possa nos abençoar todos os dias. Que possamos voltar para os nossos lares, abastecidos deste amor que recebemos aqui. Que possamos voltar para as nossas casas, envolvendo a todos que lá se encontram. E obrigada a todos pela atenção, pelo carinho. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Obrigada.